Sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do Venda na Hora Certa. Eu sou Victor Caso, sou engenheiro agrônomo, ajudo agricultores a venderem na hora certa e com o menos risco possível. Então, se você quer saber mais sobre isso, já começa a me seguir lá no Instagram, se inscreve aqui no canal também e ative as notificações, porque nós estamos fazendo aí uma série de lives toda terça e quinta às 19 horas de Brasília. Então, se você quer saber mais sobre isso, não perca esses conteúdos. Hoje nós vamos falar aí sobre a soja 3F. O que é isso, né? Venda de soja no 3F. Nada mais é do que um plano de vendas. Então, se você quer ajudar mais pessoas também, assim como eu, compartilhe esse vídeo e comenta aqui para mim já como é que você faz o planejamento de vendas de soja. Você já usa o 3F ou não? Então comenta aqui para mim como você organiza ou como você planeja a comercialização de soja. Então esse conteúdo ele é muito importante para quem é agricultor, para quem planta, colhe, toma as decisões comerciais e muitas vezes tem pouco tempo para tomar as decisões comerciais. Muitas vezes fica em dúvida se está na hora de fazer uma comercialização ou não. Então esse conteúdo ele é para você. Então aproveite aí e não perca. Fique até o final dessa aula, porque nós teremos muita informação hoje, muito conteúdo. Esse conteúdo também ele vai abrir oportunidades para você tirar aquele medo de fazer vendas antecipadas ou aquele medo de fazer comprometimento do mercado físico, né? Esse conteúdo aqui, esse planejamento também ajuda a tirar aquela culpa ou aquela responsabilidade de vender pouco, vende muito, vendi o mercado subiu, não vendi o mercado caiu. Então, tendo um planejamento, eu vou explicar detalhadamente isso aqui para vocês, trazendo para a prática, dentro de fazenda, de campo, como é que você vai usar isso. Na próxima live, quinta-feira, eu também vou explicar o que impede as pessoas de colocar um plano tão simples em prática. Então acompanhe essa e não perca a próxima live na quinta-feira também, às 19 horas. Então, vamos lá, vamos dividir aqui o 3F. Para isso, eu quero duas informações e eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, tá? Essas duas informações. Qualquer dúvida também, por favor, coloque aqui nos comentários do vídeo. De repente você está vendo isso aí mais tarde, gravado. Coloque nos comentários quais são as suas dúvidas sobre comercialização de soja e de milho. Vamos lá. Preciso saber aqui o seguinte: qual é o histórico de produtividade que você tem ou teve nos últimos 3 anos, 5 anos? Vamos dizer aí uma média ok, né, de produção hoje na casa de 60 sacas de soja por hectare. Então vamos usar isso aqui como um histórico de produtividade, 60 sacas de soja. Nesse quadro, né, dos últimos 5 anos, ou talvez na sua vida como agricultor, como produtor de soja, qual foi o pior ano que você teve? Qual foi a pior colheita? E nesse ponto eu quero que você seja honesto em média geral de fazenda, não em talhão ou em alguma coisa do tipo, mas média geral, qual foi a pior produtividade? Para esse exemplo aqui, eu vou usar uma quebra de 50%. Então vamos falar aí de 30 sacas por hectare, né? Vamos dizer que quebrou metade da lavoura. Em alguns casos, você tem quebras maiores ou menores, mas vamos considerar a média de fazenda, aí, uma média de 50% de quebra, só para nós termos prático aqui para calcular. Se você teve uma quebra maior de 50%, se você produz mais 60 sacos ou menos, não tem problema. Depois você ajusta isso aqui dentro da sua realidade. Eu vou pegar esse aqui de exemplo, tá? Para nós calcularmos aqui. Então, eu faço uma ressalva aqui antes da gente entrar no conteúdo, que quando o agricultor vai iniciar uma nova safra, ele organiza lá qual é o manejo de solo ele vai fazer. Para isso, ele pega amostras de solo, análise de solo, se precisa fazer calagem, adubação, tudo. E ele descobre como está o perfil do solo, para daí ele fazer correções, adubação antes do plantio. Vale o mesmo para comercialização. Você tem que entender como que está o mercado de soja antes do plantio, pré-plantio, 1 ano, 2 anos antes. Você tem que estar acompanhando o mercado sempre, né? E se preparando da mesma maneira como você faz um preparo do solo. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o momento pré-plantio, tá? Então, pré-plantio da lavoura, pré-plantio de soja.
ou de milho, né? Vamos dizer, pré-plantio de lavoura. Então, esse aqui talvez seja o nosso primeiro momento de estar pensando na comercialização. Da mesma maneira que você faz um preparo do solo, escolhe a variedade de soja, cota lá o pacote de químicos, de insumo, o pacote tecnológico que você vai usar, é interessante que você tenha um planejamento de comercialização. E eu ajudo muitos agricultores, né, tenho ajudado no último ano, esse ano, alguns anos já, com o método Venda na Hora Certa, que é um método muito robusto e muito completo, com inúmeros conhecimentos. Esse Soja 3F é um plano muito simples para quem está dando os primeiros passos para fora da porteira aí nesse universo de comercialização. Para quem quer aprender mais sobre comercialização, e a gente tem que conver aí que o agricultor ele domina a porteira para dentro, mas a porteira para fora perde muito valor. A gente deixa de ganhar muito dinheiro, entrega muito da produtividade para o mercado, né? Então tá, o primeiro momento que a gente tem aqui é o momento pré-plantio, que é um momento onde você vai fazer planejamentos, né, e você vai buscar fazer preparação. Outro momento que eu quero trazer aqui é o momento de desenvolvimento da lavoura. Desenvolvimento. E por que o Victor está dividindo esses momentos aqui? Porque esses aqui são bons momentos de você fazer vendas de grão ou travamentos de preço. Calma que eu vou explicar como é que funciona. Então, pré-plantio, desenvolvimento, e aqui eu vou colocar pós-colheita. Pós-colheita. Então, quando eu falo aqui em 3F, estou trazendo para vocês, é você dividir a venda de grãos em 3 momentos. Mas cadê o F, né? Eu já vou explicar para vocês aonde que está cada um desses pontos. Mas aqui você tem 3 momentos, um pré-plantio, um no desenvolvimento e um no pós-colheita. Se eu tenho a produtividade de 60 sacas, eu vou dividir isso aqui em 3 também. Então, vou colocar aqui 20 sacas, aqui 20 sacas e aqui mais 20 sacas. Qual que é o grande erro da maioria dos agricultores com quem eu trabalhei e com quem eu trabalho? Eles fazem essa transição aqui, do pré-plantio para colheita, não é nem o pós-colheita, é para colheita. Então ele vai lá, compra os insumos da safra. Muitas vezes eu escuto assim, não, eu sou capitalizado, eu não preciso travar grão e tal, o mercado não importa, vai subir, então eu vou segurar. Então ele vai lá e vende assim 10% da soja, ou menos às vezes, ou nem vende, mas vamos dizer que venda lá 10% da soja pré-plantio, para travar algum custo, às vezes um adubo, ou o preço está legal, ele vai lá e trava, e aí ele deixa para vir vender na colheita. Esse aqui é o maior erro que eu encontro dentro das propriedades rurais. Por que esse é o maior erro? Porque na colheita, onde você tem frete mais caro e prêmios mais pressionados, você tem oferta maior de grãos, com isso custo maior e prêmio, né, que é o que compensa aqui Chicago mais pressionado por ter oferta de soja. Mesmo em anos quebra de safra, a gente viu no Brasil na última safra, exemplo, né? Mesmo com redução ou quebra de safra, na colheita você tem oferta e isso pressiona preços. Eu vejo que a maioria dos agricultores faz essa transição. Vende um pouquinho para plantio, ou às vezes vende aqui 10%, mas aí pula para a colheita e aqui vende muito soja. E vende muito soja barato. Por quê? Vence compromisso financeiro 30 do 3, 30 do 4, fluxo de caixa, parcela de máquina. Então o cara, infelizmente, acaba deixando muito para vender aqui. Se você aprender só isso nessa aula, para mim hoje já valeu, já está aí meu muito obrigado. Mas vamos lá, que tem muito conteúdo e esse aqui é só o começo, tá? Então compartilha essa live aí com mais gente, se inscreve no canal também, segue lá no Instagram para estar aprendendo mais desses conteúdos. Então a gente dividiu aqui em 3 momentos de venda. Se eu produzir 60 sacos historicamente, eu tenho pré-plantio, eu posso vender 20, aqui eu posso vender 20, aqui pós-colheita 20. Pós-colheita, pensa que eu estou colocando aqui depois de colher, não na colheita. Não cometa este erro de vender na colheita. Por que eu quero que você tenha um planejamento e que você divida esses momentos de venda, né? O grande medo do agricultor é vender soja demais aqui, principalmente aqui ou aqui, e aí depois ter uma quebra de safra, né? Ou ter uma redução de produção
e não conseguir cumprir aqueles contratos físicos. Então, o contrato físico vira uma faca de dois gumes. Do mesmo jeito que você estava ganhando, agora você começa a perder em função de ter que comprar a soja a peso de ouro para cumprir o contrato. Então, esse é um grande risco. Agora, trazendo essa divisão, você não tem esse risco. Levando em conta a sua pior safra, que eu coloquei aqui 30 sacas, você no pré-plantio está bem abaixo disso. Está aqui vendendo 20 sacas. Então você está partindo num comprometimento baixo. Ah, mas o arrendatário já tem 10 aqui, né? Já saiu devendo 10, porque o arrendatário tem 10 de arrendamento, mais 20 aqui que eu estou falando para ele vender. Então, beleza. Ele está saindo um pouco mais alavancado, porém, ele ainda está respeitando a pior safra que ele já teve na história de produção dessa fazenda. Então, só para gravar, 3 momentos: pré-plantio, desenvolvimento, pós-colheita. Tá, quando que eu vou vender? Essa informação é muito importante. Quando que eu vou vender esses 20 sacos? Eu vou pegar lá o preço do dia, lá para daqui um ano e meio, sei lá, a safra 25 estão oferecendo R$100 por saco, ou $20 por saco, sei lá. Isso não quer dizer nada. Preço, neste momento aqui, não importa preço. Não importa preço. Por quê? Porque você tem que buscar relação de troca. Está na hora de travar custo. Se eu te disser que daqui para um ano a soja vale R$100, e você ir lá e vende, porque R$100 é bom, não quer dizer nada. Pode ser que a soja suba, vamos dizer, né, o câmbio estoura, ou acontece outra pandemia, coisas como a gente viu nos últimos anos, e a soja que valia R$100 vai para R$200, como a gente já chegou no porto esse preço. O que vai acontecer com os custos? O custo que estava aqui na casa, lá, vamos dizer, de R$5.000 por hectare, 3.000, diferente do valor de investimento que você tem pela cultura, mas o custo ele vai acompanhar o preço da soja. Então, se a soja dobrar de preço, o custo vai dobrar ou mais. Então, esse momento de venda não importa preço, importa relação de troca. Então, esse aqui é uma informação muito importante de você ter, que aqui você está buscando relação de troca. Que tipo de relação de troca? X sacas de soja por tonelada de adubo, X sacas de soja por 5 milhões de sementes, lá o bag, X sacas de soja pela minha folha de funcionário de pagamento. Ou então vou fazer uma venda em reais para travar uma parcela de máquina. Beleza. Nesse momento, se você estiver olhando relações de troca, qualquer venda que você fizer, não importa mais se o preço vai subir ou se ele vai cair. Porque se o preço da soja cair, você vai falar, devia ter vendido mais. Não, você pegou e travou uma troca, você travou um custo de produção que era excelente. Se a soja subir, você também travou um custo de produção que era excelente, o custo com certeza vai estar mais caro. Então você tira aquela responsabilidade de vendi, subiu, não vendi, caiu. Por quê? Porque você formou custo. Isso aqui é a soja, você não, dificilmente você vai produzir mais 60 sacos. Quem tem essa média, né? Tem gente que produz mais, 70, 80. Mas é difícil quem produz sempre 60, de um ano para o outro e para 100. É quase impossível. Porém, o que você consegue é apertar custo. Então, uma forma de ganhar mais, mantendo o histórico de produtividade, sem ter que investir mais, é comprar melhor. E para comprar melhor é sair com relação de troca travada. Ah, mas eu quero aproveitar se o mercado subir. Beleza. Tem ferramenta para isso, nós vamos falar isso em outras lives. Se você quiser saber mais disso, também comenta aqui embaixo. Mas esse momento é o momento de venda buscando relação de troca e travamento de custo, respeitando aí uns 30%, 35% de comprometimento. E como que eu vou vender essa soja neste momento, né? Então, eu já dei aqui o quando, eu já dei o porquê, né? Falei que preço não importa. E aí a forma de vender essa soja aqui, na minha opinião, é vender físico, é vender grão, fazer compromisso de entregar soja na cooperativa, na trading, onde quer que você faça vendas. Por quê? Quando você trava físico, 1 ano, 2 anos antes, sei lá quanto tempo você vai ver se a relação de troca faz sentido, ela não tem uma hora certa, mas sim número de relação de troca. Quando você trava o físico, junto com ele você está trazendo logística,
e você está trazendo fluxo de caixa. Então, você está trazendo, além da garantia da troca, né? Vou colocar aqui a T de troca de custos de formação, você está garantindo que você vai ter um fluxo de caixa para pagar o insumo e que você vai ter um lugar para entregar a soja, pelo menos uma parte da produção, sem extrapolar a sua pior safra aqui, por exemplo, de 30 sacos. Então você está se respeitando os seus limites, garantindo logística, fluxo de caixa e custo, né? Ah, mas não sei, porque aqui no sul é diferente, a gente teve laninha vários anos. Qual foi a pior produtividade que você teve nos anos de laninha? Foi zero? Não, alguma coisa você colheu. Então, usa isso como um parâmetro. Aqui, quando eu falo de logística, né, às vezes o pessoal também no sul tem muita cooperativa, armazém, não se atenta muito, mas é diferente. Por exemplo, aqui a gente está no Mato Grosso, né, todo ano a gente vê aquelas pilhas de milho para fora do armazém, ou milho mais alto que os armazéns, porque a maioria dos produtores não se programa em relação à logística, deixa para vender de novo na colheita. Aí na colheita não tem onde entregar, quem tem espaço ganha dinheiro. Então, vender um pouco antecipadamente, seja soja, seja milho, te garante uma logística, te garante um fluxo de caixa e te garante custo para você dormir tranquilo. Custo travado é a receita do sossego na fazenda, né? Então, o primeiro F, para quem queria saber, era esse F aqui de físico, grão físico, tá? Beleza, vendi o físico um ano antes, 2 anos antes. Ah, é para vender os 20 sacos de uma vez? Não, às vezes compõe uma relação de troca, vai construindo ela, né? Trava lá, de repente, o adubo a 9 sacos por hectare, depois trava a semente mais 5, 6 sacos por hectare, vai compondo o custo da melhor maneira, conforme a relação de troca for ficando mais interessante, por insumos, ou às vezes um pacote de revenda, conforme você tem a sua realidade. Desenvolvimento. Então aqui você já plantou a soja. Então, você já plantou a sojinha lá, ela está com um bom início de safra, você vê que ela está no enchimento de grão, está bonito, está chovendo, a previsão é boa. Você pega confiança e fala, opa, dos 60 sacos, eu acho que eu produzo mais. Produzo 65, 70. Tudo bem. Desenvolvimento. São dois cenários. Um é um desenvolvimento bom e o outro é o que a gente viu, é o ninho aí batendo forte, desenvolvimento ruim. No caso do agricultor que tenha bom desenvolvimento e boa produtividade, eu acho que faz sentido ele vender mais um pouco de físico. Vender mais 20 sacos? Eventualmente, se ele precisa de logística, de fluxo de caixa, faz muito sentido. Agora, vamos pensar por outro lado, que a produtividade está ruim. Você não pode comprometer físico. Você está ali, plantou, já deu ruim, teve que fazer replantio, não está chovendo, está calor demais, aquele clima de El Niño que a gente viu aí característico esse ano, ou então o produtor de soja lá no sul, um laninha nos últimos anos castigando aí. Então, você falar de vender mais físico aqui, ó, ele já corre e ele está certo. Então, como que ele vai buscar aqui fazer vendas no período de desenvolvimento? Então, essa aqui, grave que ela é muito importante. Agora vem o nosso segundo F. Ele vai fazer de maneira financeira. Então, se você não pode vender físico ou não quer vender o grão físico depois de plantado a soja ou milho, uma maneira de você fazer vendas é você fazer venda financeira. O que é isso, Victor? O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer de você usar o mercado, a bolsa de valores, para fazer travas, pensando em que principalmente? Em margem. Eu acho que esse é um conceito que ainda parece novo quando a gente fala de fazenda, né? Ah, beleza, colhi 90 sacos, o vizinho colheu 60. Quem ganhou mais dinheiro? Quem colheu mais, o que colheu 90 ganhou mais dinheiro que o que colheu 60. Às vezes ele faturou mais, a movimentação financeira dele pode ter sido maior. Mas para colher 90, quanto que ele gastou? Ah, gastou 60 sacos. Opa, então sobrou 30 para ele. Beleza, e o outro aqui para colher 60? Ah, esse aqui para colher 60, ele gastou
30 também. Então sobrou 30 sacos para os dois. Quem foi mais eficiente? Os dois sobraram 30 sacos, mas a margem desse aqui foi 50%. A margem do outro foi 30%. Quem assumiu mais risco? Quem investiu um pouquinho menos ou quem regaçou de investir para colher um pouco mais? Então, a gente tem que pensar mais, né? E eu bato muito nisso, e cada vez que eu converso com clientes, com agricultores, é a questão de margem. Esse preço de hoje, qual a margem ele te entrega? R$100, 110, R$120? Qual a margem? Quantos reais por saca custou para produzir aquela safra? E aqui você fazer vendas buscando vendas ou físicas, se tiver uma boa condição, ou financeira, mas lutar pela margem acima de tudo. Então, como funciona para fazer aqui uma ferramenta financeira de proteção de baixa, né? Vamos pensar que a safra está ruim e que o agricultor não possa vender mais grãos. Então ele vai lá e vai fazer um seguro de baixa. Então imagina aqui que o mercado esteja aqui na casa de R$100 a soja. E eu fico muito triste porque eu já desenhei esse gráfico aqui com a soja a 180, a 150, hoje a 100. Mas a estratégia ela funciona da mesma maneira e pouquíssimos alunos meus souberam aproveitar esse momento. Porque quem não foi aluno parece que nunca viu o que eu vou falar aqui. Então, uma put, né, faz um seguro de baixa. Como é que funciona? Simples. Você vai fazer essa trava. Se o mercado cair, vamos dizer que ele caia para R$80, você foi lá e ganhou financeiramente R$20 por saco. Então, se o mercado cair, você vai vender o grão físico na praça a 80, lá na frente, quando você colheu e falar, não, beleza, eu tenho soja para vender. A safra foi ruim, mas tem alguma coisa para vender. Vai vender 80. Mas você ganhou financeiramente nessa operação R$20. Então é como se você tivesse um seguro, 20% aqui no caso, né? Você estivesse garantindo ali a soja 100. Ah, e se a soja subir? A soja for lá para 120, né? Por um outro lado. Se ela for para 120, você vai vender o grão físico, aquilo que você colher, a R$120. Qual é o risco que você tem nessa operação? Você tem o custo. Como assim, Victor? O custo? Você está fazendo um seguro de baixa, você tem que pagar por ele. Então, você vai pagar lá, por exemplo, R$4 por saca. Ou vou colocar aqui R$3 por saca, né? Vou colocar aqui R$3 por saco. Ah, mas é muito caro, é muito difícil, é muito complicado. Complicado é perder 20%, né? Não, mas é caro. Beleza, R$3 por saco, a gente está falando aqui de uma média de 20 sacas. E numa produção de 60. Então, se você fizesse essa continha aqui, ó, de estar vendendo 20 sacas com R$3 de custo a mais, mas você dividir em tudo, é como se você estivesse pagando R$1 por saca para você ter um seguro parcial aqui neste momento. Não, mas é caro, eu sempre escuto muito isso, é difícil, é caro. Pensa bem no seguinte, se tem lá percevejo na soja, você entra lá, bate pano, encontra percevejo. O que você faz no outro dia? Passa o pulverizador e mata tudo. Você não espera para ver se o percevejo realmente vai causar dano, quantos por cento de dano vai ser. Agora você imagina a margem. A dificuldade é que as pessoas veem, pegam o percevejo na mão, ele fede, mas a margem você não sente, né? Então, você vê lá a sua margem, se você aprender a ver a margem, você vai olhar, não, estou ganhando R$10 por saco. Se o mercado cair desse jeito aqui, vou perder R$10 por saco. Então, o que eu vou fazer? Do mesmo jeito que eu aplico o inseticida, eu vou lá e vou fazer um seguro de baixa. E se o mercado cair, eu vou estar protegido. Ah, mas e o custo? O custo entra no custo de produção da lavoura. Da mesma maneira que você pagou pelo inseticida, você paga por um seguro de baixa, e isso entra na formação de custos financeiros. Da mesma maneira que juro, peguei e custei no banco, estou pagando juro? É um custo financeiro. Ferramenta financeira tem custo financeiro, entra dentro, dilui dentro da produção. Desde que você tenha margem, desde que você proteja a margem. Ah, outro raciocínio. Não, comprei, mas eu acho que vai subir, não precisa disso aí e tal. É igual ferrugem.
faz isso na soja. Fala, não vou aplicar o fungicida protetivo, porque esse ano eu acho que está muito seco, não vai dar ferrugem. Não vai dar. Eu acho que vai. É o mesmo sentimento de você falar que a soja vai subir porque você quer ou porque a sua lavoura está ruim. Desculpa eu ser duro aqui, né? Mas, não, a minha lavoura tá uma bosta, porque eu vi notícia agrícola, porque eu vi não sei aonde e tal, o preço vai subir. Ah, vai. E aí, igual tá seco, não vai dar ferrugem. Não passa fungicida, não faz seguro, não faz proteção, não faz nada. Então, é a mesma lógica. Se você faz inseticida, fungicida, protetores, também busque proteger a margem e aprender a analisar a margem, tá? Gente, se eu estou falando bobeira, comenta aqui, por favor, o que vocês estão achando da live aí. Porque isso aqui é muito importante e é um plano muito simples. Vocês concordam comigo aqui que é um planejamento bem simples que eu estou trazendo para vocês. E na próxima live de quinta-feira eu vou trazer os obstáculos que as pessoas têm para colocar esse plano em prática, tá? Por que é que as pessoas... Um plano tão simples, por que é que não é colocado em prática? O último ponto aqui no desenvolvimento, antes da gente pular para o pós-colheita aqui, é onde fazer. Então você pode fazer esse tipo de operação com tradings e cooperativas, pode fazer essa operação para Chicago somente, não, quero travar só Chicago, deixar prêmio custo em aberto, dá para fazer. Não, quero fazer isso aqui com uma corretora, então você vai lá, aciona a corretora, paga isso aqui para a corretora e faz essa operação também. Tem muito mais coisas dentro dessas operações financeiras, tem formas de você ganhar com imposto de renda trabalhando dessa forma, declarando custos e tal. Isso é tema para uma live só. Se vocês quiserem, comenta aqui também que eu vou preparar esse conteúdo para vocês. Mas o que vale mais aqui é você saber que tem inúmeras formas de você fazer isso com tradings, cooperativas e corretoras, tá? Dentro do Brasil ou, se quiser, corretoras fora do Brasil. Mas também precisamos de outra live para explicar esses detalhes. Mas é muito simples fazer. Lembre-se sempre que aqui no desenvolvimento, ou você tem uma boa safra e consegue vender um pouquinho mais, ou a safra está ruim e aí é a hora de você proteger ainda mais a sua margem e usar ferramentas financeiras para estar fazendo a comercialização. E agora, terceiro F. O que será o terceiro F, né? Então, primeiro, a gente faz venda pré-plantio, vende contrato físico por logística, fluxo de caixa, olhando não preço, mas relação de troca. Desenvolvimento, fluxo de caixa, logística, margem, venda física ou venda financeira. E a terceira aqui, terceiro F, que eu quero trazer para vocês, é fazer vendas fora de época. Como assim fazer vendas fora de época? Não cometer o erro que 90% dos agricultores fazem. Eles saem aqui do plantio e vêm aqui para a colheita. Eles fazem essa transição de venda abrupta. Vende 10% aqui, 80% aqui e sobra 10% para vender depois o resto do ano. Faça diferente, seja diferente. Se você vir seguindo esse planejamento, você vai conseguir fazer isso diferente. Então, por que vender fora de época? Pensa que todo mundo, né, está acostumado a fazer essa transição. E aqui você tem maior pressão logística, então caminhão, né? Você tem caminhão, no caso do milho, a gente pensa também em armazenagem. Então você tem aqui custos mais altos, né? Custos de transporte. Aí você fala, não, mas eu não vejo esses custos porque eu só recebo no WhatsApp R$ 1 por saca. Né? O comprador me manda lá, eu só vejo isso aqui. Mas em outras lives aqui no canal você encontra lá a formação do preço da soja. Você vai ver que um dos fatores de formação do preço do grão é custo, é frete principalmente. Então você tem custos mais altos na colheita. Depois você tem também prêmio negativo, né? Então você tem geralmente, não vou dizer que todo ano é negativo, mas ele sempre é pressionado. Então você tem prêmios mais pressionados. O que é o prêmio? Prêmio é um balizador de oferta e demanda local. Então, você tem o preço lá em Chicago, porém, você tem safras diferentes aqui no Brasil, né? No momento que estão plantando, estão colhendo e tal. Então, o prêmio ele reflete a oferta e demanda do Brasil. Quando tem colheita, tem oferta, derruba prêmio. E na entre safra, quando você foge dessa sazonalidade, você foge de frete, vamos falar grosso modo, e você pega prêmios
melhores porque você tem menor oferta de grãos. Tanto para a soja quanto para o milho só muda um pouquinho os meses ali que nós estamos falando de fora de época. Soja, vou falar aí fevereiro, março, e milho, vamos falar aí junho, julho, agosto. Em algumas regiões, milho é bem mais diversificado. Mas venda fora de época. Então, você buscar fazer venda e você construir um caixa nesse caminho para que você não fique apertado para vender na colheita e você consiga buscar bons momentos de comercialização. Ou às vezes não, eu tenho lá a fazenda do vizinho que não faz o 3F, quer comprar ela, você precisa de grãos para comprar a fazenda em grãos. Então beleza, carrega o grão. Ou então não, eu quero esperar para vender porque eu tenho fluxo de caixa para 3 meses, 6 meses, então eu aguento as contas sem me apertar. Basicamente, esse seria aí o nosso terceiro F, é você vender fora de época ou fora da manada, né? Que o pessoal acaba vendendo muito na época de colheita. Então, você não criar essa necessidade de vender na colheita. E na colheita é o preço do dia, é X reais por saco, é pegar ou largar, se tiver espaço. Então, volto a falar que no Mato Grosso é muito comum a gente ver essa questão de espaços aí, né? Galera, esse aqui é o plano de soja, de venda de soja 3F. É um planejamento muito simples para aquele agricultor que está dando os primeiros passos, que está aprendendo a comercialização, está explorando um pouco mais. Eu tenho dentro do método que eventualmente eu abro algumas turmas, o método Venda na Hora Certa, que é muito mais completo. Isso aqui é uma introdução, digamos assim. Mas para começar a ajudar as pessoas a dominar o mercado aí de soja da porteira para fora e não ficar refém disso aqui, ó. Isso aqui me deixa muito triste. É aquela notificação no WhatsApp assim de X reais por saca. Quando o cara fica só aqui, ele entrega toda a margem, todo o trabalho dele para o mercado. E o mercado que dita quanto é que você está ganhando ou quanto é que você vai ganhar naquela safra. Então, aproveite essa oportunidade, tá? Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, segue lá no Instagram, a gente tem conteúdos todo dia lá. Você que é agricultor, que precisa saber mais sobre isso, tá? E preste atenção, não faça o maior erro da comercialização é vender do plantio e na colheita. Fazer pouca venda aqui e muita venda aqui. Eu vejo que isso é o que acontece muitas vezes na maioria dos agricultores com quem eu já trabalhei e tenho trabalhado também. Às vezes o pessoal tem medo, mas acompanhe também a próxima live de quinta-feira. Eu vou trazer para vocês quais são os obstáculos que o agricultor tem, geralmente, para colocar isso em prática. Então, eu vou trazer isso para vocês também de uma maneira muito simples, muito detalhada. E o primeiro passo aqui que eu trago para vocês, a primeira tarefinha é você trazer o histórico de produtividade dos últimos 3 a 5 anos e qual foi a sua pior safra em produtividade. Tendo esses dois, divida em 3 momentos de venda, busque relações de troca, busque margem principalmente e vender fora de sazonalidade de colheita, vender fora de época, que existem, né, historicamente, também dentro do método Venda na Hora Certa. Lá a gente faz um estudo de temporada de vendas e historicamente colheita é o pior momento para estar fazendo venda, tanto de soja quanto de milho. Se vocês gostaram do conteúdo, deixa o like, começa a seguir aí. Eu agradeço muito vocês que ficaram até agora. Mandem as perguntas também aí nos comentários e venham para a próxima live aí, quinta-feira, às 19 horas. Um abraço!